principais dúvidas que as mães têm é quando começar com os alimentos. Então essa introdução de alimentos, ela é chamada de alimentação complementar, porque justamente a gente vai complementar ao leite materno ou a fórmula láctea. A gente vai iniciar à medida que o bebê apresentar os sinais de aptidão para receber os alimentos sólidos. Então, inicialmente, ele tinha capacidade de sucção, de deglutição de líquidos, e agora a gente já vai se encaminhando para os sólidos. Ou seja, a gente precisa observar esses sinais, que são eles: sentar-se sozinho ou com o mínimo de apoio. O movimento de produção da língua, ele inicialmente é bastante intenso, então a gente vai vendo uma redução desse movimento. Então, mesmo que no início da alimentação complementar ele ainda seja um pouquinho para frente, ou seja, aquela coisa da comida ainda voltar um pouquinho, não é um sinal que ele não tá gostando, e sim que ele tá fazendo esse amadurecimento desse movimento. Então a gente vai observando esses sinais, né? Pegar os alimentos e os objetos com as mãos, então ele já é capaz de segurar, de passar de uma mão para outra. E isso, em geral, acontece em torno dos 6 meses. Então, na verdade, a recomendação é que a gente mantenha o leite exclusivamente até os 6 meses de idade. E nos 6 meses de idade, visto que tem esses sinais de aptidão, a gente inicia com a alimentação complementar, que é a introdução dos sólidos. Aí uma outra dúvida que surge é o que oferecer? Quais são os alimentos que a gente introduz nesse momento? Como que a gente começa esse processo? Então, como que eu gosto de orientar? Em primeiro lugar, a gente pensar em alimentos naturais. Então, aqui a criança ela já está apta a receber frutas, verduras, grãos, leguminosas, cereais e todos esses alimentos naturais. Então, a gente pode começar introduzindo as frutas. Depois a gente vai se encaminhando para introduzir vegetais, ou se você preferir, você pode já introduzir vegetais primeiro. Então você pode começar com uma batata, com brócolis, né? Não tem uma ordem específica. Então cada caso é um caso e a gente vai seguindo algumas orientações depois disso. Mas é um processo lento, gradual. E a gente vai introduzindo alimentos naturais. Depois a gente tem a dúvida dos horários, né? Quando que eu vou oferecer, se tem alguma regra de horário, se eu devo seguir uma rotina de horários específica. Eu costumo dizer que a gente tem que observar o bebê. O melhor momento para ele receber é aquele momento que ele está descansado, que ele não está morrendo de fome, porque a relação com a saciedade ainda é referente ao leite. Então a gente não pode estar se aproximando daquele momento em que ele iria mamar. Entre mamadas, inicialmente, já é um bom momento. Mas cada bebê é um bebê, a gente precisa observar individualmente e conversar isso com cada mãe.